É isso aí, não é uma apologia ao pecado, né? É isso mesmo. Mas seria bom que a gente não errasse, né? Mas, infelizmente a gente não consegue, né? O que eu sempre oriento é o tipo de erro que a gente comete. Tem erros que vão causar consequências, às vezes até irreversíveis. São drásticas que vai te levar à ruína, né? Tem erros médios, tem erros pequenos, mas a gente tem que sempre entender que... Muito bem, muito bem. Que Deus nos ajude, então, a entender isso, né? A pôr em prática na vida. O pastor falou que tem 49, eu tenho 50, né? Porque eu nasci na igreja mas nunca assim também. Já estava na igreja, né? Então, eu, como sempre falo, a gente praticamente nasceu dentro da igreja. Minha mãe grávida saiu da igreja, né? E foi, exatamente, 50 anos lá na Baixada, lá no culto das Assembleias de Deus, lá no campo da Portuguesa, se eu não me engano. O pastor devia estar lá, né, pastor? Provavelmente estava lá, né? Isso, provavelmente o senhor estava lá. E eu também, né? Tenho essa... não me arrependo, irmão, sabe? Não perdi minha juventude. Não olho para trás e, poxa, se eu tivesse curtido mais. Não consigo enxergar desse jeito. Nunca enxerguei. Agora, não é porque eu só tenho hoje 50 anos, é porque eu nunca consegui enxergar assim, sabe? E graças a Deus, fale perfeito, como o pastor fala, né? E sempre pedindo mais uma chance, sempre eu não quero errar mais, eu não quero fazer mais, e sempre pedindo misericórdia, o Senhor sempre dando essa misericórdia, essa graça a nós. E isso a gente tem que buscar muito. Que Deus abençoe nossas vidas, a nós entendermos isso, a não negar a nossa fé por causa das dificuldades. Amém? Cid Pérez, né? A maternidade Cid Pérez, né? Sandro foi lá também, isso. Eu lembro que a senhora sempre fala, maternidade Cid Pérez, ali perto do... Isso, ali mesmo, né? A gente nasceu ali, crescemos ali, e hoje estamos aqui em Mogi das Cruzes fazendo a obra de Deus. Amém? Muito bem, graças a Deus, muito bem. Hoje, irmãos, eu tinha outra mensagem para trazer, mas ontem eu recebi um vídeo, assim, um áudio, na verdade é um vídeo, né? E aí, a partir daquele vídeo, eu acabei mudando. Eu ia falar de umas memórias aqui, como eu tenho 50 anos, mas depois eu falo outro dia, não tem problema. Mas Deus me deu uma mensagem, que na verdade não era uma mensagem, na hora eu vi o vídeo e comecei a lembrar de umas partes, juntou um monte de coisa na minha cabeça, e que se virou, acabou virando uma mensagem, não sei como. E hoje, assim, quando eu acordei, eu fui bem definido na minha cabeça, e acabou trazendo uma mensagem que eu espero que seja de bom grado, de bom uso para você. Espero mesmo. Espero que seja de bom entendimento para a tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Quero orar primeiro ao Senhor e pedir a graça e a misericórdia de Deus, e quero que você ore a Deus, para que Deus fale contigo, fale conosco, em nome de Jesus, amém? Então deixa eu primeiro já fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar a Ti, pedir tua graça e tua misericórdia sobre o Teu povo, sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja. Agora nós vamos ministrar a palavra, e eu espero que essa palavra venha falar poderosamente, como falou comigo, como eu fiquei preocupado com essa mensagem, Senhor, porque muitas dessas coisas afetam a minha vida também. E eu quero, Senhor, como o pastor aqui falou agora, a gente quer mudar, a gente quer melhorar, a gente quer ser pessoas melhores. Eu quero ser um pai melhor, um pastor melhor, um funcionário da empresa melhor. Eu quero tentar ser melhor, Pai. Que o Senhor me ajude a entender isso. Primeiro a entender, e nos ajuda pela Tua graça. Primeiro a se arrepender. Aleluia, em nome de Jesus, é o que eu te peço nessa noite, que esse entendimento vá no coração de cada irmão nessa noite, porque não adianta eu trazer só o conhecimento aqui. Conhecimento por conhecimento, as pessoas podem buscar até em outros lugares, mas é o que eu quero, que teu Espírito Santo fale no coração, fale na mente, fale no espírito de cada um, fale na alma de cada um, fale mais do que eu falar aqui, porque só o conhecimento é suficiente, que haja esse sentimento em cada coração, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Até porque o Evangelho, irmão, é arrependimento, né?
Eu estou com essa palavra desde uma semana que eu preguei aí, alguns dias atrás, uns tempos atrás, aí eu estou com essa palavra. Evangelho é arrependimento, né? A suma do evangelho. Se não tiver arrependimento na nossa vida, irmão, né? E graças a Deus, o arrependimento é um sentimento bom. É um sentimento que traz paz para nós, né? Não é um sentimento ruim. O sentimento ruim é, como é que fala? É remorso. Ele é um sentimento ruim. Tem gente que até se mata por causa disso. Ele fica remoendo aqui, é um sentimento. Mas o arrependimento não. O arrependimento é você reconhecer o seu erro. Fala, caramba, eu errei mesmo, né? Caramba, eu não devia ter falado aquilo, eu devia ter ficado quieto. E aí você se arrepende, e aí vem o bálsamo, né? Porque você, caramba, eu errei, mas graças a Deus que eu tenho um Deus que me perdoa, que me dá mais uma chance. Aleluia. E isso é muito bom. E o evangelho, a suma do evangelho é isso, é arrependimento. É a gente viver se arrependendo, né? Buscando a misericórdia de Deus e a graça de Deus. E baseado numa informação que o Ronaldo trouxe semana passada, eu fiquei muito preocupado. Né, no culto da semana passada, não foi ele que pregou nem nada, mas um trechozinho aqui que eu presto atenção em tudo, né? E um trechozinho do texto que ele falou no meio do culto aqui, foi na palavra da oferta, enfim, ele falou uma coisa que me deixou muito preocupado, muito, muito apreensivo. E eu já tinha até esquecido disso, aí ontem eu me lembrei, quando eu recebi um vídeo que eu vou mandar o Ayrton passar já para vocês aqui. Mas eu fiquei muito preocupado com a informação que o Ronaldo trouxe, de que tem 3 vezes mais igreja do que escola. Foi isso mesmo, Terta, que você falou semana passada? Foi isso mesmo? Foi isso mesmo que o Ronaldo falou. Quase 600 mil igrejas. Eu já tinha pregado sobre isso uma vez, que nasce mais de 10 igrejas por dia no Brasil. Você consegue entender isso, irmão? São mais de 10. Eu estou falando o número por baixo, que eu acho que o número é 17. Mas eu estou falando por baixo, irmão, só para a gente tentar amenizar. Estou querendo amenizar aqui, porque eu fiquei estarrecido com essa informação. Eu nunca pesquisei isso aí. Para que serve a escola, irmão? A escola, ela serve para trazer noções de educação, aliás, trazer educação e noções de cidadania. Eu acho que é para isso que a escola serve. Educação, que tipo de educação? Não aquela educação dos bons costumes, que é a educação dos bons costumes, nós aprendemos aonde? Em casa. A educação que a escola é responsável, não que ela não vá dar outro tipo de educação, mas a principal educação que a escola é responsável é a informação. Então, na escola, você vai lá, eu vi um videozinho bonitinho de uma criancinha, falando, a mãe perguntou para ele, filhinho, foi boa a escola hoje? Foi, você aprendeu tudo? Ele falou, não. Ela falou, por quê? Por que eu vou ter que voltar amanhã na escola de novo? Então, acho que eu não aprendi, mãe. Né? Então, a escola é isso, é para ler e escrever. Então, você aprende o A, o B, o C, aí você aprende que juntar com o A e o B e o A vai dar Ba, B com o B, B com o I vai dar B. Você vai aprender a ler, você vai aprender a escrever, você vai aprender matemática, você vai aprender geografia, você vai aprender sobre... Enfim, a educação que a escola é responsável, Janeide, é essa, de informação. E noções de cidadania. Quais as noções de cidadania? De respeito ao próximo, de convivência com as pessoas. A escola também tem essa responsabilidade. E nós temos aí, segundo as informações, e eu pesquisei também, eu só não lembro dos números, mas quase umas 200 mil e quase 600 mil igrejas. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja entre... Lógico que teoricamente a gente pode falar que o papel da igreja é espiritual, mas se eu ficar falando só que é o espiritual, a gente vai pensar que é só falar em línguas estranhas, que é só ver o sobrenatural. E o papel da igreja é muito maior que isso. Lógico que traz o espiritual, quando a gente fala de trazer a palavra, que é o espiritual, e a palavra, ela traz ela completa essa falha que existe na humanidade. O papel da igreja é trazer a palavra. Eu não posso falar que é só o espiritual, porque senão eu sei que aqui a igreja entende. Mas se eu falar numa pregação aí na rede social que é só o espiritual, as pessoas vão pensar que é só falar em línguas estranhas. Esse é o papel da igreja. E não é. É muito mais que isso. Ela traz noções de cidadania, ela educa, ela abençoa, ela corrige. O papel da igreja é tentar corrigir essa falha humana. Esse é o papel da igreja, a responsabilidade da igreja. Anunciar, nunca acabei de ler em Pedro. Qual é o papel da igreja? Jesus te chamou, não é para você fazer parte de um grupinho lá. Ele te chamou para que você te chamou das trevas, do pecado, da mentira. Ele te chamou para que você anuncie as grandezas.
E quando eu falo de grandeza, não é coisa grande, né? As grandezas, né? Que eu vou ser próspero, não. Grandeza é você poder fazer que nem o pastor falou aqui agora, se arrepender. Não sei se você já teve essa experiência, quando você dobra o joelho e ora ao Senhor, você sai leve. Irmão, isso não tem preço. Isso não tem preço. Às vezes você está angustiado. Não sei se você já sentiu isso, né? Sabe quando você está triste? E eu aconselho você a orar. Na verdade, já devia viver uma vida de oração, né? O problema é que a gente só vai orar quando eu estou aguentando mais. Você vai orar, né? Mas você sai leve. Que você sabe que ali você dobrou o joelho diante de alguém que te ouviu, que não vai te julgar, não vai te condenar pelo aquilo que você fez. E quando eu olho o papel da igreja e olho o Brasil, irmãos, já que nós estamos falando de Brasil, com tanta igreja assim, né, lendo alguns sites eu vi que o Brasil talvez seja o país que mais evangélicos tem. Mais evangélicos tem no mundo. Existe uma lista aí, foi pesquisada, uns 30, 40 países. O Brasil estava lá, África do Sul, tá? Mas o Brasil divide lá as primeiras colocações. Como um país que mais tem. Eu não sei se o evangelho que eles contam lá é católico, né? Que é tudo junto no mesmo balaio. Eu não sei. Isso fala das igrejas registradas, tá? Fora as igrejas por aí. A nossa igreja mesmo, ela não está registrada ainda. Nós estamos lutando para colocar no CNPJ. Né? Então, fora as outras igrejas que estão por aí, né? Que nasce, a gente tropeça, cai na igreja aqui, né? Brota, exatamente. E aí, em contrapartida, Ronaldo, quando a gente olha para o Brasil, irmão, bar e igreja, como é que tem, né? Você pode dizer que tem igreja, na outra esquina tem bar, tem igreja que tem. É melhor ter igreja do que eu ter um salão de baile. Mas quando a gente olha para o contexto, quando a gente olha para o como é que é benefício, como é que é a expressão, custo-benefício, a gente vê que parece que não está funcionando. A gente tem tanta igreja no Brasil, mas parece que o negócio não está funcionando, irmão. Porque cada vez nós temos um país afundado na miséria, afundado na desonestidade, afundando na promiscuidade. E aí parece que essa quantidade de igreja, já que a gente é o maior, né? E aí a gente começa a ver algumas pessoas dizendo assim: olha, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? E aí começam a falar que o Brasil é a nação cujo Deus é o Senhor. O Silas Malafaia colocou uma... Já vocês vão entender porque eu estou falando de Silas Malafaia. O Silas Malafaia colocou um comentário lá: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? E já quiseram processar ele porque o Estado é laico e ele diz que o país, né, ele não pode abraçar uma religião só, ele tem que dar liberdade para que a gente cultue qualquer tipo de religião possível. E aí eu fui na Bíblia e encontrei 2 lugares, eu não sei se tem mais, mas eu fui na Bíblia e encontrei 2 lugares que existe essa expressão. Uma é feliz a nação e outra está escrito feliz é o povo, cujo Deus é o Senhor. E aí eu queria meditar nisso, até porque quinta-feira foi tremendo aqui a mensagem do pastor Roberto, mas tremendo. Ele ensinou sobre oração e sobre orar por todos, lá no livro de Timóteo. Não, é Timóteo, né, pastor, que o senhor deu? Timóteo, livro de Timóteo. Isso. Perfeito. E aqui, ele meditando, falando sobre até orar sobre os governantes, né? E talvez a nossa oração, eu só fazia um adendo ao que o pastor falou, que talvez a nossa oração pelos governantes está errada. O governante tem que governar bem mesmo, que é o papel, a responsabilidade dele. Ele tem que fazer isso a coisa certa. Talvez a nossa oração pelo governante é que ele seja uma pessoa de Deus e os princípios que ele aplique, né, na governança dele sejam princípios bíblicos, né? Pelo menos isso. E nós aprendemos aqui sobre orar. Nós estamos num ano eleitoral, e daqui a pouco a gente vai ver muito que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque tem que pôr evangélico lá. Vamos meditar um pouco nesse texto. Então abra a sua Bíblia lá, né, que já está passando o tempo aqui, daqui a pouco não vai dar tempo. Salmo 33. Eu achei em 2 lugares.
Não vai dar para pregar os dois, então vamos pegar pelo menos o Salmo 33. O Salmo 144, ele é um salmo de Davi. Esse aqui tem muito salmo de Davi aqui do lado, mas sinceramente, o Salmo 33 eu não... é anônimo. Quem escreveu ele não se identificou, não descobriu a origem, quem escreveu. Pode ser até que seja Davi, de repente fizeram dividiram o 33 e o 34, aqui eles falam muito parecido, mas o fato é que o Salmo 33 ele não tem descrição do quem o escreveu. Vamos ler logo o versículo que interessa para nós? Salmo 33, versículo 12. O que está escrito aí? Vamos lá. 33, 12. Quem achou pode ler. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando a gente fala de nação, aí no Salmo 144, ele também não fala de nação, mas fala de povo. Na verdade, no Salmo 144, deixa eu ir rapidinho lá. 144, do versículo 12 em diante está escrito, ó, que os nossos filhos, na verdade aqui ele começa a falar de nação, de um povo, e ele começa falando de uma questão que é muito relevante. Eu não vou pregar sobre família aqui, mas ele começa a falar sobre família, ó, que seus filhos sejam plantadas, que as mulheres sejam a pedra angular. Olha que interessante, irmão. Que interessante isso aí. Eu nunca tinha olhado a mulher desse ângulo. Sabe o que é uma pedra angular? Quem sabe o que é uma pedra angular? Eu não vou pregar sobre família, mas eu preciso fazer esse comentário. Que coisa interessante. Ele fala que os filhos sejam plantas, filhos homens, né? As meninas sejam pedra angular. Coluna que une, sabe a pedra angular? Ela é angular, a de ângulo. Sabe quando a gente usa aquela expressão, a mulher, tem mulher que, eu vi mulher já nas redes sociais, os pastores ficam pondo a culpa na mulher, que a mulher sabe edifica a casa, como se fosse colocando a culpa na mulher, às vezes pela família não dá certo, pelo casamento não dá certo, mas a mulher ela tem uma capacidade, um poder, né? Por que é a pedra angular? A pedra angular ela une, né? Esse poder de unir a família não está no homem, está na mulher. E aí ela usa a sabedoria dela. Quando morre quando fica viúvo, um homem fica viúvo, dificilmente ele consegue unir a família. Mas quando é a mãe que fica viúva, ela reúne todos os filhos, né? Ela reúne todos os filhos, ela consegue fazer isso. O legal é que os dois, quando se unem, dá o casamento certo. Aí dá o casamento. Os problemas vêm no casamento porque a gente desrespeita ou não entende. Acha que o emocional da mulher é um defeito, a mulher acha que a praticidade do homem é um defeito e ia dar o atrito. Se a gente entendesse, e isso não se entende no primeiro mês de casamento, nem no primeiro ano, tá? Olha, eu estou pregando sobre família aqui. Deixa para pregar isso aqui no dia dos pais, né? Eu gosto de pregar isso aqui dia de mãe, dia de pai, tá todo mundo, feliz dia dos pais, feliz dia das mães. Vai, toma a palavra. Aprende a palavra. Pedra angular, viu, mulher? Viu, Janeide? Viu, irmã Janete? Viu, Ruth? E para todas as mulheres aqui. Pedra angular. Olha que maravilha, que bênção. Olha que a palavra... Porque a mulher tem esse poder. Ela precisa aprender a usar, mas que ela tem esse poder, tem. Ele continua aqui. Que os nossos celeiros, ele fala de nossas filhas sejam como pedras angulares, lavradas, tá? Nosso celeiro fala de prosperidade, mas não vou pregar sobre isso. Aí ele, no final do versículo 15 ele fala, capítulo 144, versículo, bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Vamos fazer uma diferença? O que é país e o que é nação? Vocês já pesquisaram sobre isso alguma vez? Tentaram entender? Para ser mais prático e rápido, sim, a nação é isso. É um grupo de pessoas que se reúne, que tem a mesma etnia, que tem a mesma cultura. Isso é nação, né? Isso é uma nação. País é diferente de nação. O país ele tem um Estado, né? Nós temos aí os 3 poderes legislativos, né? O país é um Estado. Por isso que o Estado, eu falei que o Estado é laico, porque um país, ele não pode assumir uma postura, ele não pode chegar aqui, ó, nós vamos a partir de agora seguir a Igreja Católica. Não pode, porque o Estado é laico, ele não tem esse poder, não tem esse direito.
Porque ele vai afetar os evangélicos, ele vai afetar os da Umbanda, ele vai afetar o espiritismo. Então, quando se torna um país, ele tem que dar esse direito a todos. Já uma nação, não. A nação é um povo que se reúne. Com a mesma cultura, geralmente com o mesmo pensamento, com a mesma etnia, que tem a ver com religião. O Brasil nunca vai ser uma nação cujo Deus é o Senhor, irmão. Eita, pastor. Porque ele é um país. As nações podem estar em vários lugares. O país é um território, né? Hoje Israel, por exemplo, virou um território, dividir a Palestina, colocaram Israel lá desde 1948, se eu não estiver enganado. 45. Israel virou um estado. Tem três religiões: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, que é o predominante. Porque a grande maioria não acredita que Jesus veio. Isso, lá na ONU. Tem que ser assinado lá na ONU. Se a ONU não autorizar, o cara não pode virar um país. Está cheio de lugares querendo virar país e não consegue porque ele não tem os requisitos. Eu não vou pregar isso, não vai demorar aqui. Mas entenda bem, o Brasil, que é um país, ele nunca vai ser a nação cujo Deus é o Senhor, porque ele não é uma nação, ele é um país. Agora, o fato é que, e quando se fala de nação aqui, eu acho que, não sei se está claro, ou precisa muito de estudo bíblico, no Salmo 33, por exemplo, que eu acabei de ler, já que é o Salmo 33, o Salmo é o do Antigo Testamento. O que era a nação? Quando Abraão chamou, quando Deus chamou Abraão, o que ele falou para ele? Abraão, você vai sair da tua terra, da tua parentela, e eu vou mandar você para o lugar onde está lá em Gênesis capítulo 12. Tá bom, vamos ler rapidinho lá, para não ficar dúvida. Gênesis 12. Olha o que Deus falou para Abraão. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti o quê? Uma grande nação. Mas como? Se o pastor não é hebraico, ele como é que ele pode pertencer a essa nação? Já vou chegar lá. Então a nação, quando no Salmo 33, é óbvio que ele está falando aqui da nação de Israel. Porque Israel viveu momentos de riqueza com Davi, com Salomão. O povo era rico, o templo era rico, dinheiro jorrava. Mas viveu momentos de pobreza, de perseguição, como o pastor citou aqui da Babilônia. E por isso que essa mensagem está dizendo: olha, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Como é que eu identifico uma nação que Deus é o Senhor? É uma nação que obedece a esse Senhor. Nós cantamos esse hino aqui, com vários nomes aqui, El Shaddai, Adonai. São os nomes, sabe de quem são esses nomes? De Deus. Então, feliz a nação que segue a esse Deus. Então, enquanto o povo de Israel seguia a Deus, eles eram felizes, prosperavam. Quando eles erravam, eles só iam para o chicote. A nação aqui que se fala é Israel, porque começou lá em Abraão. Então não é o Brasil. Agora, lá em 1 Pedro, que eu li no começo, foi aberto um leque. É por isso que o pastor acabou de dizer que, olha, eu pertenço a essa nação. Porque foi dado o direito, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, geração eleita. Oh, glória! Por isso que o pastor levantou a mão e falou: eu pertenço a essa nação. Então essa nação não é o Brasil, irmão. Desculpa. Pô, pastor, o senhor me quebra desse jeito. Muita gente fala: eu profetizo que Brasil é a nação cujo Deus é o Senhor, não sei o que. Me desculpe, irmão. Agora o que me preocupa, já que a igreja, então hoje, está ficando bem entendido, né? Então hoje, qual é essa nação? É a igreja. Não era o povo de Israel? O povo de Israel não aceitou Jesus? Não reconheço. O que aconteceu? Jesus abriu para que fosse pregado, olha, para todo aquele que crê. Então, os meus não creem, não acreditam em mim. Agora eu estou abrindo o leque para todo aquele que crê. Aleluia.
Então hoje a nação cujo Deus é o Senhor é a igreja. É a igreja. Agora a minha preocupação, irmão, será que a igreja tem sido realmente a nação do Senhor? Aí é que pega. Porque até agora só estão falando de geografia aqui, história, conhecimento, tá bom, né? Tá legal. Pelo menos eu gosto dessas coisas. Tem gente que não gosta, ou a grande maioria. Agora a pergunta que aí que começou a me doer, irmão. Será que eu estou sendo... Porque eu me identifico como igreja, né? Se alguém me pergunta, não, eu sou evangélico. Não, lá na empresa lá não sei quem me espalhou, mas descobriram que eu sou pastor. Não posso fazer nada errado. Não, você é pastor. A gente se identifica como cristão. A gente se identifica como igreja. E o problema é que a igreja, talvez, ela não tem... Irmão, se nós estamos vivendo num país tão... de tanta distância, a gente não quer aqui um país de riqueza, né? Mas a gente... Pelo tanto de igreja, a gente tem mais igreja que escola, irmão, que a escola, o papel da igreja seria da escola é formar. Irmão, vai virar uma bola de neve. Nossos filhos não são mais criados pela gente, é criado pela avó, é criado pelo tio, é criado pelo tio da perua, é criado pelo professor lá na escola. A igreja tem feito seu papel, irmão? Qual tem sido o papel da igreja aqui na terra? Irmão, se a morte de Cristo não é suficiente para atrair as pessoas, eu não sei o que é. Se eu não disser que Jesus Cristo morreu pela sua vida, filho, pela sua vida, mulher, pela sua vida, não. Se isso não é suficiente para a pessoa vir para o evangelho, eu não sei o que é. Porque aqui nós somos uma igreja pequena, e aí você pode falar, mas eu não vou fazer a diferença. Você vai fazer a diferença na tua casa. Você faz a diferença lá no teu vizinho. Você é um grãozinho de areia só. Mas você pode fazer a diferença. Não se importe se você vai mudar o mundo. Não se importe se mudar o mundo. Mude você primeiro e seja você a diferença onde você for. Irmãos, o pastor falou que ele é 49 anos cristão. Eu não sei quanto tempo de pastor que ele pastoreia, ou pastoreou, né? Que ele não pastoreia mais. Eu não tenho uma data certa assim, mas eu tenho pelo menos uns 25 anos que eu pastoreio. Eu vou finalizar já aqui, ó, já está 5 minutos para acabar, né? Vou fechar aqui minha agendinha com as minhas anotações, vou fechar aqui a Bíblia aqui. Eu tenho 25 anos pelo menos. Eu casei em 95, uns 2, 3 anos depois eu já estava pastoreando, né? Começou nessa rua aqui, lá no fundão, lá uma casinha alugada, lá um espacinho lá, e estou até hoje nessa vida. Quando eu comecei a pregar o evangelho, eu pensei que a minha luta ia ser com... Você acredita que a minha maior... Eu não sei a visão do pastor, né? Mas você acredita que a minha maior luta é com a igreja? Você acredita nisso, irmão? E quando eu falo de igreja, eu estou falando de denominação. Sabe quantas vezes alguém me chamou para falar, pastor, como é que vai fazer para ganhar alma? Nenhuma! Estamos só na igreja, irmão? Não, mas o Brasil, pastor, é só profetizar. É só profetizar. A nação cujo Deus é o Senhor. Mas porque hoje nós somos uma instituição, como você falou. A visão é essa aí.